Dando continuidade ao nosso evento, convido para o próximo painel os desafios e reflexões sobre o programa Solo Seguro e a regularização fundiária. A juíza auxiliar do Conselho Nacional de Justiça, doutora Liz Rezende, e o presidente do Instituto de Registros Imobiliários do Brasil, doutor Jordan Fabrício Martins. Doutora Liz Rezende, que é a juíza auxiliar da Corregedoria, é mestre em Segurança Pública, Justiça e Cidadania. Esse nome eu não conhecia, viu, Liz? Parabéns pelo Justiça e Cidadania. Da Universidade Federal da Bahia. É pós-graduada em Direito Penal, Processual Penal, Direito Público e Direito Processual Civil. Passo já a palavra à doutora Liz. Obrigada, doutor Tiago. Bom dia a todos e a todas. Meus cumprimentos iniciais aos organizadores deste evento, a idealizadora conselheira Daniela Madeira, conselheira do CNJ, o doutor Tiago Salles, presidente do Observatório do Serviço Notarial e de Registro, assim como a Érica, que trabalha diretamente com ele, com essa pauta tão relevante. Meus cumprimentos a todos os corregedores do Brasil, em nome dos quais eu me dirijo ao desembargador Jomar, presidente do Fórum de Corregedores, aos meus colegas juízes, a todos os delegatários e delegatárias, e aí gostaria de nominar, pelo Registro Civil, meus cumprimentos ao doutor Fiscarelli, ao doutor Ventramin, pelo Registro de Imóveis, meus cumprimentos ao meu companheiro de mesa aqui, doutor Jordan, presidente do IRIB, e ao doutor Juan Pablo, presidente do ONR, e EPTB, doutor André, Instituto de Protestos, pelo Colégio Notarial do Brasil, doutora Gisele e doutor Hércules, que aqui a representa hoje por motivos excepcionais, e o RTDPJ, doutor Rainei. Então, meus cumprimentos. Em nome dos senhores, eu cumprimento todos os delegatários e delegatárias dos serviços extrajudiciais do país. Meus cumprimentos especiais também aos meus colegas da Corregedoria Nacional de Justiça, a Carol, com quem trabalho diretamente, Otávio e Roberta, e os novos colegas, assessores do ministro Campbell, que estão aqui presentes, o Lisandro e o Fernando Coelho. O tema que me coube falar foi sobre regularização fundiária e o programa Solo Seguro. O ministro Salomão já falou aqui um pouco sobre ele, eu vou ficar de pé. Para falar de regularização fundiária no Brasil e o que motivou a decisão da Corregedoria de desenvolver um programa específico, é importante fazer uma breve contextualização do que está acontecendo no Brasil, do que estava acontecendo, que motivou essa iniciativa do ministro Luiz Felipe Salomão. O Brasil é o quinto maior área territorial do mundo, quinto maior país do mundo. Tem mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, o que equivale ao tamanho de 11 dos 12 países da América Latina juntos. Tem a maior reserva de água doce superficial do planeta e é um dos países com a maior biodiversidade do mundo. Aqui no Brasil nós temos Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal. Aliado a isso, nós temos uma responsabilidade na preservação da Amazônia e desses biomas, o que é fundamental para o equilíbrio climático global. Pauta hoje número 1, a questão do equilíbrio climático. Vou tentar passar aqui, senão eu vou pedir ajuda. Na Amazônia Legal, segundo dados do INCRA e um censo realizado em 2010, o censo realizado em 2010 mostra que 85% da população estava vivendo na área urbana. Em 1960, eram apenas 45 pessoas, tá? Ou seja, em pouco mais de 60 anos, ocorreu um grande êxodo rural, implicando em cerca de 90% das pessoas residentes no Brasil hoje estão nas áreas urbanas. Essa ocupação, no entanto, ela se deu de forma desordenada. As pessoas migraram da zona rural para a urbana sem um planejamento prévio. E aí, dados de 2019 evidenciam que 5 milhões de domicílios no Brasil estavam em assentamentos irregulares, conhecidos como favelas. Esse breve contexto histórico do que está acontecendo no Brasil, na Amazônia e na área urbana, para depois nós podermos explicar o porquê dos projetos da Corregedoria Nacional. Então, 5 milhões de domicílios em 2019, são os últimos dados colhidos. Está tendo um atraso aqui na tela que eu visualizo, se puder dar uma olhada. Então, com esse contexto histórico na Amazônia Legal e nas favelas brasileiras, a regularização dessas áreas
se mostra inequivocamente como uma demanda social premente, uma vez que uma moradia regular é condição básica para assegurar outros direitos constitucionais fundamentais, como saúde, lazer e educação. Em vista desse cenário, o ministro Luiz Felipe Salomão lançou inicialmente o provimento 144, com foco na regularização fundiária na Amazônia Legal, que é integrada pelos 9 estados indicados na tela. Porque ali estavam acontecendo graves problemas de conflito, de grilagem, de irregularidades, inclusive com grave impacto no meio ambiente. Então, ele criou esse programa através do provimento 144 e fez a primeira semana, sobre a qual vou falar depois desses resultados. Então, qual era o objetivo? Nesse provimento, o ministro ele dá um protagonismo às corregedorias estaduais e atribui a elas o papel de articuladoras fundamentais dos outros atores envolvidos no processo de regularização fundiária, como os municípios, os institutos de terra, de meio ambiente e especialmente os registradores de imóveis. No bojo também desse programa, e com reflexo nele, recentemente em 2024, o CNJ assinou um acordo de cooperação técnica de número 95 com o ONR e com o Ministério do Meio Ambiente, com foco ali em atuação em 17 cartórios de registro de imóveis situados nos que chamamos de municípios prioritários. São aqueles municípios eleitos como os que possuem o maior nível de desmatamento da Amazônia Legal. Então, está sendo feito, já iniciou, ainda agora há pouco eu conversava com o Dr. Juan, um trabalho de saneamento nesses cartórios para digitalização dessas matrículas, disponibilização eletrônica, saneamento posterior e, com isso, viabilizar que o Ministério do Meio Ambiente possa coletar dados para formular políticas públicas direcionadas à regularização dessas áreas, especialmente aquelas que têm reserva ambiental. No bojo desse provimento 144, que é chamado Solo Seguro Amazônia Legal, foi instituída também uma semana específica de esforço concentrado. O que se objetivava? Que nessa semana, independente dos corregedores trabalharem na articulação o ano inteiro, nessa semana ocorresse um esforço concentrado para a entrega de títulos de regularização fundiária devidamente registrados. Mas, para além disso, que tinha o propósito ali de chamar a atenção do Brasil, e especialmente nesse caso do norte do país, para a importância da regularização, também foram feitos aí diversos eventos acadêmicos, sua articulação com a sociedade civil e com as universidades. Isso gerou uma grande mobilização. Nós ouvimos aí muitos depoimentos de pessoas que trabalham no executivo, por exemplo, que tinham o propósito de fazer regularização fundiária, mas não tinham impulso. E com o programa Solo Seguro, houve ali um destravamento, uma mobilização política que viabilizou diversas ações, atos normativos e um engajamento maior de todos os atores envolvidos. E aí, nessa primeira semana, que ocorreu em agosto de 2023, houve a entrega de 31 mil títulos registrados nos 9 estados que compõem a Amazônia Legal. A fonte desses dados são as corregedorias dos tribunais de justiça dos 9 estados. E aí observamos um destaque para o estado de Mato Grosso, seguido do Maranhão e do Pará, como os 3 primeiros colocados em número de entregas. Esse ano de 2024, também ocorrerá a Semana do Solo Seguro na Amazônia Legal, mas devido ao período eleitoral, ela foi adiada para a última semana de novembro. Então, já agora, vamos começar as articulações com as corregedorias estaduais, com os registradores de imóveis, para as organizações necessárias para que nessa semana possamos ter também uma grande entrega de títulos registrados. Essas fotos são ilustrativas da semana de 2023, de entregas de títulos e eventos acadêmicos, dos quais o ministro Luiz Felipe Salomão participou pessoalmente. Ele costuma visitar alguns estados. E para prestigiar aquelas pessoas e profissionais que mais se dedicaram com o programa, foi criado o prêmio Solo Seguro. Diversas corregedorias, registradores de imóveis receberam esse prêmio, com foco nos projetos que implicaram em grande impacto social, eficiência e celeridade no processo de regularização fundiária, inovação e criatividade, avanço no georreferenciamento de áreas urbanas e rurais, que é um grande desafio para todos, e a capacidade de articulação com os órgãos. As corregedorias que têm maior capacidade de articulação nos seus estados são as que conseguem apresentar, no cômputo geral, os melhores resultados.
Com o sucesso da semana e do programa Solo Seguro Amazônia Legal, o ministro pensou em ampliar o programa de regularização fundiária para todo o país. E aí, observando aqueles dados inicialmente compartilhados do êxodo rural, da ocupação desordenada das cidades, ele estabeleceu ali um recorte para a Corregedoria Nacional focar, que foi as comunidades e as favelas do Brasil. Tá? E aí esse programa, diferente do primeiro, ele tem aplicação em todos os estados da federação, com foco direcionado a essas ocupações irregulares, no propósito de legitimar esses proprietários e dar títulos de terra. Esse programa também foi objeto de uma grande articulação nacional, agora recentemente no mês de junho, e ele está alinhado com algumas ações institucionais do Poder Judiciário, pautadas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, como erradicação de pobreza, redução de desigualdades sociais, cidades e comunidades sustentáveis, paz, justiça e instituições eficazes. Porque ao se promover a regularização fundiária, por exemplo, numa favela, vai para além da entrega de um título de propriedade. São previstas medidas urbanísticas, jurídicas, de organização e ordenamento de todo o território. Esse ano, ocorreu a primeira edição do Solo Seguro Favelas e foi de 3 a 7 de junho. O ministro esteve presente, essas fotos são ilustrativas de alguns eventos. O ministro esteve presente especificamente em São Paulo, na comunidade de Heliópolis, e no Rio de Janeiro, na comunidade de Santa Cruz, fazendo ali, juntamente com os agentes políticos, entregas de títulos de propriedade devidamente registrados. Esse mapa revela os resultados no Brasil desse programa Solo Seguro Favelas. Foram entregues, como os senhores podem ver, 43.830 títulos de propriedade registrados nas favelas do Brasil após a edição do provimento 158. Os estados que apresentaram maior número de títulos entregues foram Pará, Amazonas, Piauí, Pernambuco e Maranhão. Um destaque aqui para o estado do Amazonas, conseguiu fazer uma regularização num bairro chamado Colônia Antônio Aleixo, que é ocupado desde 1942 por pessoas portadoras de hanseníase. Era um lugar esquecido, um lugar onde várias pessoas viviam há muitos anos de forma irregular. Então, o corregedor, aí, o desembargador Jomar, coordenou as ações lá. Essa pessoa da foto é o juiz auxiliar da Corregedoria do Amazonas, com uma beneficiária. Foram entregues só nessa comunidade 1.000 títulos de regularização fundiária. Essas fotos são ilustrativas também da entrega de títulos no Solo Seguro Favelas, em Santa Catarina, Pará, Bahia e Mato Grosso, com a presença do ministro. E o que se pretende fazer no futuro? Eu mostrei para os senhores aqui o contexto muito breve, né, são só 15 minutos de fala, no qual se desenvolveram os programas, o que são, em linhas muito gerais, os programas, quais os resultados que foram alcançados na gestão do ministro Luiz Felipe Salomão. E agora, o que nós estamos trabalhando para o futuro para aprimorar esses processos de regularização fundiária? Um ponto prioritário e sobre o qual já estamos conversando aí com os registradores de imóveis do Brasil, existe um grupo de 10 registradores, indicado à liderança pelo Dr. Juan, que está estudando e fazendo uma proposição de uma minuta de provimento para uniformizar no Brasil as rotinas para regularização fundiária urbana e rural. Recebemos o consórcio de governadores da Amazônia Legal no CNJ e a queixa maior era de que, em cada cartório que eles chegam, são feitas exigências diferentes para o mesmo procedimento normatizado. Então, se percebeu a necessidade de estabelecer um padrão único para a regularização fundiária, observando especificidades e tentando tornar o ato normativo o melhor possível. Por conta disso, compõe esse grupo de trabalho registradores de diversos estados da Federação, de norte a sul, para que nós possamos não preterir nenhuma realidade, não deixar de ouvir qualquer especificidade. Então, esse ato normativo está sendo preparado para uniformizar. Ele pode vir a ter um impacto muito importante, porque vai dar segurança, previsibilidade e celeridade nos procedimentos de regularização fundiária. Um outro ponto importante é a tramitação eletrônica desses procedimentos de regularização fundiária. Então, ao lado da Corregedoria trabalhar na uniformização de procedimentos, dando transparência, segurança e previsibilidade para os usuários do serviço, também vai trabalhar
juntamente com o Poder Executivo, que é o responsável maior pela regularização fundiária, no caso da urbana, os municípios, no caso da rural, os estados, os institutos de terra, no propósito de viabilizar uma tramitação eletrônica desses processos de regularização fundiária. Também com viés que beneficia e muito a regularização fundiária, temos já submetido a uma consulta pública ao minuto de provimento do IERE, que é o Inventário Estatístico Eletrônico dos Registros de Imóveis, e o Sistema de Informações Geográficas, o SIG-RI. Esse provimento ele já foi à consulta pública e ele já está em fase conclusiva e vai implicar, sendo aprovado, um grande impacto na regularização de matrículas, de transcrições e de transformação dos cartórios de registro de imóveis do país. Porque pela primeira vez vai se ter ali a exigência de lançamento dos dados geográficos em um sistema uniformizado nacional, que é o Sistema Mapa do Brasil. Então, os registradores eles não vão só anotar dados ali literais da matrícula, mas também vão plotar no sistema geográfico os dados georreferenciados dos imóveis, viabilizando constatações como, por exemplo, de que o imóvel está em cima do outro, ou seja, existe sobreposição de área, existe imóvel com mais de uma matrícula, existe imóvel que está registrado em um estado, mas quando você bota no mapa, o território dele está em outro estado, dentre diversas outras irregularidades, discernindo o que é terra pública, o que é terra privada, onde temos reserva ambiental, onde temos comunidades quilombolas, porque esse inventário ele é feito por município. Então, a partir desse mapeamento, além de viabilizar o conhecimento, a publicização, vai também dar elementos para que os entes públicos possam fazer políticas de regularização fundiária nas áreas agora ali tornadas conhecidas. E, com relação a esse sistema eletrônico de tramitação dos processos de regularização fundiária urbana e rural, nós temos dialogado com o estado do Pará. Lá o Instituto de Terras, o ITERPA, já está usando o sistema SICARF, que é um sistema de cadastro e regularização fundiária eletrônico, e o Pará cedeu esse sistema para o Ministério de Desenvolvimento Agrário. Então, o que o Ministério está fazendo agora? Termos de cooperação técnica com diversos estados do país para ceder esse sistema, e o MDA pretende uniformizar e integrar todos esses estados, viabilizando que os dados se tornem conhecidos e, com isso, se possa fazer uma inteligência fundiária a partir do encontro desses dados. Atualmente, o MDA já está construindo esse ambiente nacional, vai fazer investimento de cerca de 10 milhões de reais. Tá? Todos os estados interessados podem obter gratuitamente esse sistema, o MDA já o possui e vai fazer aprimoramentos e uniformização nacional. Não é obrigatório. Esses estados indicados na tela são os que já têm o sistema do lado esquerdo, Pará, Roraima, Maranhão, Amapá, Tocantins, no norte. A Bahia é o primeiro estado fora da Amazônia Legal que já está usando o sistema e já tem acordo de cooperação técnica assinada. E esses estados da direita estão em vias de assinar esse termo de cooperação técnica. Meu tempo está esgotado. Eu me coloco à disposição para qualquer esclarecimento e sugestão sobre esse programa e agradeço a atenção de todos e todas. Muito obrigado, doutora Liz. E já passo a palavra ao presidente do Instituto de Registros Imobiliários do Brasil, doutor Jordan Fabrício Martins. Bom dia a todos. Saudando inicialmente a doutora Liz, companheira de mesa. Bom, não vou fazer nenhuma abordagem técnico-legal, né, a respeito de regularização fundiária. O tempo não permite, nem ao propósito. O que eu quero aproveitar é falar especificamente sobre um trabalho, um programa que está sendo executado no nosso estado de Santa Catarina, que tem se revelado assim, muito interessante. Mas antes disso, eu queria agradecer ao Observatório, na pessoa do Tiago Salles, por promover esse debate, essa experiência, sobretudo em homenagem ao ministro Luiz Felipe Salomão. Quero parabenizar a Corregedoria Nacional de Justiça, a pessoa do ministro Salomão e das juízas auxiliares que atuaram e têm atuado diuturnamente
na Corregedoria Nacional, a doutora Liz Rezende, a Carolina Ranzolin, a doutora Daniela Madeira, que agora é conselheira do CNJ, também aos demais juízes auxiliares e toda a equipe, enfim, da Corregedoria Nacional, que tem feito um trabalho excepcional na valorização e evolução normativa e institucional das atividades notariais e de registro público. Saudações também ao ministro Mauro Campbell, que estará presente hoje aqui, acredito que no final, será o próximo corregedor nacional, e ao ministro Benedito Gonçalves, que fez parte aqui da abertura da mesa. Saudar os colegas das demais entidades representativas, aqui o Hércules, representando a Gisele, do Colégio Notarial do Brasil, Fiscarelli, da Arpen, Renê Marinho, Alvendramin, do Operador Nacional, o Juan Pablo, também do Operador do Registro de Imóveis, o André, do IEPTB, espero que não tenha esquecido ninguém aqui, pessoas que estão, né, se dedicando também diuturnamente pela evolução da atividade notarial e registral, né, para a nação brasileira. E é um trabalho que tem sido muito árduo, mas também tem sido muito valioso e profícuo. Agradecer a confiança da sociedade, do Poder Judiciário, especialmente, na atividade notarial e registral. Que nós formamos uma rede de proteção jurídica espalhada no Brasil todo. Todos os municípios têm pelo menos um cartório, com pessoas preparadas para trabalhar, profissionais do direito, concursados, né? Muitos deles, inclusive, com formação acadêmica, né? Com mestrado, doutorado, mas, no mínimo, a graduação em direito e dedicação e experiência na atividade. Uma atividade tem se revelado, no meu modo de ver, e usando aqui um conceito muito lato sensu de jurisdição, mas é uma atividade que eu vejo como de caráter também jurisdicional, porque envolve interpretação e aplicação do direito em casos concretos. Os notários e registradores no Brasil estão preparados para o avanço incessante que está ocorrendo e têm recebido esse apoio e essa confiança da sociedade brasileira, do legislador brasileiro e do poder judiciário. O Instituto de Registro Imobiliário do Brasil foi fundado em 1974. Agora, em 2014, estamos completando 50 anos de atividade, de estudo do direito registral imobiliário e de apoio ao registrador imobiliário no seu cotidiano profissional. Fizemos, desde aquela época, inúmeros congressos nacionais e regionais. E ajudamos a construir, junto com outros profissionais do direito, mas ajudamos a construir a doutrina do direito registral imobiliário no Brasil. Teremos um encontro nacional, que fazemos todo ano, só deixamos de fazer nos 2 anos da pandemia, que será aqui em Brasília, entre os dias 22 e 25 de outubro. Estão todos convidados. E onde também vamos comemorar os 50 anos do nosso Instituto. E dentre os temas abordados, naturalmente, teremos a regularização fundiária. Tema que o Instituto começou a trabalhar, a abordar já no início da década de 2000. Né? O IRIP sempre esteve muito antenado em relação às evoluções legislativas e sociais. E já naquela época, nós temos vários registros de publicação, 2002, 2003, temos um boletim, chamado Boletim do IRIP em Revista, número 311, que tratou quase que exclusivamente desse tema. Ele é de 2003. Nesse período, a diretora de regularização fundiária do Instituto era a colega Patrícia Ferraz, de Diadema, São Paulo. E ela, outro dia, numa palestra aqui da Noreg BR, ela falou, após 21 anos, nós começamos a tratar desse tema
a coisa agora parece que começa a vingar e a explodir no bom sentido, que é a regularização fundiária. Os números e as estatísticas estão aí, foram, né, bem sintetizadas pela doutora Liz Rezende. Eu queria falar rapidamente, então, de um programa que está sendo implantado em Santa Catarina, através do Colégio Registral Imobiliário de Santa Catarina, juntamente com a Corregedoria. É uma idealização do colégio, mas ele é feito com apoio em conjunto com a Corregedoria de Justiça de Santa Catarina, com a Federação de Municípios de Santa Catarina e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, que se chama Caravana da REUR, que é uma espécie de programa itinerante, em que um grupo de pessoas, né, uma coisa multidisciplinar, está procurando viajar por todo o estado de Santa Catarina para levar o conceito, a importância da política de regularização fundiária, com um propósito específico até de instruir os diversos atores envolvidos sobre como implantar os procedimentos de regularização fundiária na prática, distribuindo, inclusive, material didático. Eu vou mostrar aqui alguma coisa para vocês rapidamente, só para ilustrar, e fazendo debates, palestras e cursos de capacitação, envolvendo autoridades municipais, prefeitos, a área técnica das prefeituras, as empresas de agronomia, de geomensura, que trabalham com as prefeituras para fazerem as poligonais, os levantamentos topográficos. A gente sabe que falar de regularização fundiária, às vezes a gente faz uma síntese do passo a passo, parece uma coisa simples, mas é algo muito complexo. Porque você tem que entrar a campo numa comunidade, numa favela, que é por si só um desconcerto urbano, né? E você tentar regularizar alguma coisa daquilo, principalmente nos aspectos materiais, equipamentos urbanos, saneamento, energia elétrica, você tem que reunir a comunidade para chegar lá no final da titulação. Mas tem toda uma parte de infraestruturação, urbanística, logística, que tem que ser implantada. Isso demanda também muita vontade política. E o grande motor talvez seja esse, vontade política das prefeituras municipais. Sem a vontade política, ela não vai acontecer. Esses eventos da Caravana da REUR está percorrendo 8 micro-regiões do estado de Santa Catarina, com 21 eventos, alguns já ocorreram, outros ainda vão ocorrer, até 2025. Está tudo bem planejado. E esse é um planejamento inicial, porque este é um programa que não se pretende que termine o ano que vem. Não, ele deve ser contínuo. Enquanto houver necessidade de regularização urbanística, esse programa em Santa Catarina vai continuar, vai permanecer. Tem um vídeo promocional, eu não sei se é possível passar agora, que eu entreguei aí para a produção. São 2 vídeos. Tem um primeiro de 21 segundos. Um videozinho rápido, promocional da Caravana. Agora, as funcionalidades do Instagram. Nós temos um Instagram que dá todo o detalhamento, cronogramas, palestras, podcast.
Enfim, o Instagram da caravana da REURB é um trabalho bem estruturado, organizado e, sobretudo, didático. Tem um PowerPoint do material didático que está sendo distribuído. Tem 5 minutinhos aqui, eu acho que dá tempo para passar. Temos a cartilha da REURB com 38 perguntas, reúne as 38 perguntas que são objeto de maior questionamento durante esses encontros, né? Então, fala do conceito de regularização fundiária, quem são os atores, quem são os legitimados a requerer, quais são os tipos de regularização fundiária, que entra em aspectos bastante técnicos da legislação. Isso é distribuído a todos, é uma espécie de manual de perguntas e respostas muito didático. Ali a cartilha da REURB, eu não sei se tem mais algum material da formatação interna dela. Aqui a cartilha. Dá para passar. Aí. Só para vocês terem uma ideia da formatação. E ali a participação do CORE, da Corregedoria, a Federação dos Municípios de Santa Catarina e do CREA. Aí a cartilha. Se tivermos o outro PowerPoint, rapidamente, que traz alguns números do estado de Santa Catarina, nós já fizemos acima de 30 mil REURBs em Santa Catarina. Aqui, números gerais, desde a edição da lei, que foi em 2017, São Paulo está em primeiro lugar, com mais de 230 unidades regularizadas. Santa Catarina está em segundo lugar, com 33.240 unidades regularizadas, e assim os demais estados. Então, nós temos esse levantamento estatístico, esse é um controle que é feito diariamente. Aqui, especificamente, no estado de Santa Catarina, por região. As cidades com maior atuação em regularização fundiária, Joinville em primeiro lugar. Aqui um passo a passo, um material didático bem sintético, que é distribuído a todos, uma orientação bem genérica, você identificar o núcleo urbano informal consolidado que precisa e demanda uma atuação da regularização fundiária, para você chegar lá no passo 5, que é a titulação. Mas, nesse meio tempo, tem todo um trabalho essencial da Prefeitura Municipal, no sentido de fazer o projeto, fazer o planejamento e executar as obras de infraestrutura necessárias. Aqui um fluxograma um pouco mais técnico, eu não vou detalhar, ele começa com a definição da poligonal do núcleo, né? É um fluxograma que tem uma abordagem mais técnica e é distribuída e debatida também nesses eventos. Aqui a cartilha. Enfim, esse é um trabalho de campo, reúne um grupo de pessoas, né? São reuniões onde são debatidas as questões legais, procedimentais, institucionais, e um estímulo, né? Para fazer realmente, a ideia é estimular que todos atuem nessa política pública fundamental que é a regularização urbanística. Esse aqui é o Dr. REURB, eles criaram aqui uma espécie de mascote, né, que é ele que é o caçador de núcleos. Quem é o Dr. REURB? Somos todos nós, né? Somos todos nós. Todos têm que
participar, atuar e procurar mover e demandar a política perante as prefeituras municipais. E no Instagram você vai ter acesso também aos podcasts que estão sendo feitos, já foram feitos vários e outros continuarão a ser feitos com autoridades, prefeitos, pessoal da área técnica, juristas, etc. Enfim, essa é a caravana da REURB do Estado de Santa Catarina. Obrigado a todos. Eu quero agradecer de público ao Colégio Registral Imobiliário de Santa Catarina e ao Dr. Renato Martins, não é meu parente, mas tem o mesmo sobrenome, que é o diretor de regularização fundiária do CORE Santa Catarina, que me ajudou muito nessa apresentação e me forneceu esse trabalho. Muito obrigado. Antes de terminar o nosso painel, eu volto a palavra à doutora Liz para um... Parabenizar o Dr. Xandão pela apresentação e pelo programa de Santa Catarina, um exemplo bem sucedido do que falávamos antes. Eu queria só pedir, quem for do norte do país, hoje nós estamos lançando essa revista Solo Seguro Amazônia Legal. Cada corregedoria da Amazônia Legal escreveu um artigo relatando a sua experiência no programa de regularização fundiária e hoje o ministro Salomão está fazendo o lançamento. Então, como temos poucas unidades físicas, eu queria pedir que quem fosse desses estados que se identificasse para poder receber a revista, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado a todos.